superavitário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40 a 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. É isso, civilidade. Vai haver um contato direto? Então, veja, não há nenhum interesse agora, acho que nem meu e nem dele. Porque essas conversas só acontecem quando você tem interesse, tem alguma coisa para tratar. Eu mandei uma carta, sabe, para o governo americano, dando os parabéns pela vitória. Sabe, é isso. Se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar, porque ele não participa dos BRICS, sabe, se eu for convidado para o G7, a gente tem chance de se encontrar. Se eu não for, a gente vai se encontrar na ONU. Se ele não desistir da ONU também, né? Obviamente que eu acho que esse negócio de descumprir o Acordo de Paris, de, sabe, dizer que não vai dar dinheiro para o OMS, é uma regressão à civilização humana. Passar a palavra agora para Luciana Lima, do Platô. Aqui, presidente. Bom dia, feliz ano novo para o senhor também. Luciana Lima, do Platô. Presidente, os 2 primeiros anos desse governo, o senhor teve uma relação com o Congresso, o governo teve uma relação com o Congresso muito baseado na liberação de emendas para aprovar os projetos de interesse do governo no Congresso. Isso da gestão do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, né, na Câmara e no Senado. Agora a gente tem um novo Congresso, né, e com a perspectiva de eleição aí do Hugo Mota na Câmara e do Alcolumbre, né, do Alcolumbre. Ainda vai ter votação. Vai ter votação, mas são os favoritos, né, do Alcolumbre no Senado. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor espera da gestão desses 2 favoritos aí, se o senhor acha que esse padrão de relacionamento vai mudar ou vai continuar a mesma coisa entre o Executivo e o Legislativo. Olha, eu não me meto em eleição da Câmara e eleição do Senado. A eleição na Câmara e no Senado é uma questão dos partidos políticos, dos deputados e dos senadores. O presidente da República não se mete nisso. O meu presidente do Senado é aquele que ganhar, e o da Câmara é aquele que ganhar. Quem ganhar, eu vou respeitar e vou estabelecer uma nova relação. Eu acho que nós já demos uma demonstração de que não tem dificuldade de você governar se você tiver, sabe, muita disposição de muita conversa. Então, se o Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara e o Alcolumbre eleito presidente do Senado, eles serão o presidente das instituições e é com ele que nós vamos fazer as tratativas que tiver que fazer. Eu tenho uma boa coordenação política, eu tenho um bom líder no Senado, eu tenho um bom líder na Câmara, sabe, tem um bom líder no Congresso Nacional, e essas pessoas é que vão tratar de organizar a relação do governo federal. Todos os projetos que eu mandar para o Congresso Nacional, antes de mandar para o Congresso Nacional, eu discuto com os líderes aqui, com o coordenador político do governo, com o líder na Câmara e no Senado, e quando o projeto chega na Câmara e no Senado, ele já está mais ou menos alinhavado para ser aprovado. É assim que vai continuar sendo. E se eles fizerem mudança, e essa mudança for pertinente, eu sancionarei. Se não for pertinente, eu vetarei. É isso. Simples. O senhor acha que vai ser esse padrão de liberação de Eu acho. Não, deixa eu lhe falar uma coisa. O governo não tem nada a ver com as emendas parlamentares. Foi uma conquista dele num governo irresponsável que não governava o país. Tá?
Então, elas existem. Nós estamos agora com decisões da Suprema Corte do ministro Flávio Dino e nós vamos negociar para ver se coloca um acordo definitivo entre a Câmara, sabe, e o Poder Executivo para saber que, sabe, se tiver que dar emenda, vamos dar emenda subordinada e orientada a projetos de interesse do Estado brasileiro. Sobretudo na área da educação, na área da saúde, na área do transporte. É assim que a gente vai trabalhar. Até que a gente crie condições para que seja da forma diferente. Eu te confesso que eu não terei dificuldade na relação com o Congresso Nacional. Não terei. E também eu não sou daqueles que ficam esperando que a oposição me elogie. Sabe? Oposição não foi feita para elogiar o governo. Oposição foi feita para criticar. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso dizia: o PT vai até ir no nacional. Sabe? Então, oposição é para isso. Sabe? Nós fomos eleitos para governar. Eles foram eleitos para não deixar a gente governar. Mas nós vamos governar. Pessoal, nós encerramos as 10 perguntas que tínhamos combinado. Queria pedir ao presidente se ele quiser fazer uma fala de consideração final. Eu sei que está todo mundo ansioso por 1000 perguntas aqui, todo mundo dizendo. Olha, vamos ter outras oportunidades também. Eu pensei que era só eu que tinha vindo para cá mais civilizado, mas eu vi que todo mundo aqui está muito bem preparado para essas coisas. Eu só queria terminar dizendo para você o seguinte: eu vou tentar fazer isso mais vezes. Porque se tem uma coisa que me irrita, é sair notícia, sabe, da boca do presidente quando ele não falou, sabe, por interpretação. Então, se vocês tiverem que fazer julgamento do presidente, faça depois de ouvir o presidente. A Adélio parece que quer fazer uma pergunta. Eu abri mais uma concessão também. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais duas, tá bom? Mais duas, e aí eu vou intervir. Microfone aí, ó. Stuka, cadê o microfone, Stuka? Faz a Délis, depois a Helena. As duas decanas. A Helena não. Presidente, o senhor falou 2 vezes sobre a questão do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação, e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. É meu histórico. Eu sempre falo para vocês, como é que estava a indústria automobilística quando eu voltei para a presidência da República em 2023? Eu sempre falo, porque às vezes as pessoas têm memória curta. Quando eu deixei a presidência desse país, a indústria automobilística em 2010 vendia 3.800.000 carros. Quando eu voltei, 15 anos depois, estava vendendo apenas 1.600.000 carros. Agora já chegou a 2.600.000.
Então, é isso que vai acontecer no Brasil. É isso que vai acontecer. Eu não tento discutir aquilo que meia dúzia de pessoas querem. Eu quero discutir aquilo que interessa à maioria das pessoas. É gerar emprego, é gerar renda para essas pessoas. Criar um país de classe média. É esse país que eu quero criar. E vou criar. E vou criar. Sabe? Para os meus adversários ficar com muito mais raiva de mim, com muito mais ódio de mim. Como é que pode esse metalúrgico de São Bernardo do Campo, de diploma primário, como é que pode esse cara fazer o que nós não conseguimos fazer? Aliás, eu acho que vocês poderiam estudar, sabe uma coisa que eu vou pedir para vocês? Esse país teve a proclamação da República em 1889. Vocês poderiam pesquisar em que momento da história esse país teve inclusão social de verdade. Poderiam pesquisar. Vocês vão perceber que teve com Getúlio e teve comigo. Procura outro momento qual foi que teve política de inclusão social. O Getúlio diziam que era ditador, mas foi ele que fez a CLT. Por isso é que a base industrial de São Paulo nunca fez sequer uma viela com o nome do Getúlio. Porque a CLT tirou o povo da escravidão e deu cidadania. E nós com a política de inclusão social. O que eu tenho dito para os empresários? Gente, se você acha que pagar 1.900.000 para o seu trabalhador é muito, porque você acha que é muito pagar, não olhe ele como seu trabalhador. Olhe ele como seu consumidor. Porque ele vai pegar o salário que você pega, ele vai numa loja comprar o que você fabrica. O dinheiro que você pagou para ele vai voltar para você, pô. Não dá para você entender isso? É simples de entender. Então, ao invés de pagar para o trabalhador, paga para o seu consumidor. Se a gente fizer isso, esse país vai dar um salto de qualidade da forma mais extraordinária possível. Nós quase conseguimos uma vez. Uma coisa que me deu tristeza foi voltar à presidência com 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Vamos acabar. Em 2026, quando eu tiver que entregar a presidenta da República, eu vou dizer para vocês, nenhum brasileiro ou brasileira está passando fome nesse instante. É isso que eu vou fazer, muito orgulhosamente. Bom dia, presidente. Vai, Tereza. Tereza Cruvinel, Portal Brasil 247. Eu queria saber, em primeiro lugar, o apoio à sua candidatura à reeleição ou a outro candidato apoiado por seu governo é uma condição para o partido integrar agora o governo na reforma ministerial. E se não é esse o objetivo, o que o senhor quer com a reforma ministerial? E abusando um pouquinho, atendendo a pedidos, se o senhor vai mandar em breve o projeto da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Promessa de campanha sua. Olha, eu sempre costumo utilizar o futebol como exemplo de algumas coisas que eu falo. Você muitas vezes está assistindo um jogo de futebol e você vê no segundo tempo, depois de 10 ou 15 minutos, o técnico substitui 3, 4, agora pode até 5 jogadores. E muitas vezes ele tira o melhor jogador que não está jogando bem. Como o fato do melhor jogador, sabe, não está jogando bem, ele tira para ver se coloca alguém que faça aquilo que ele queria que o jogador importante fizesse. É assim que a gente faz na política. Se tiver uma pessoa que foi chamada para administrar uma área e essa pessoa, por qualquer razão, não estiver atendendo a contento, você troca. Então isso será feito da maior liberdade possível, com o mesmo carinho que eu convoquei, eu posso tirar uma pessoa. E é o seguinte, Tereza, eu sinceramente não quero discutir 2026. Eu só quero dizer para vocês uma coisa. Olhe bem o que eu estou falando aqui. Olhe bem que eu estou mais elegante. Depois de consertar a cabeça, estou mais bonito. E vou dizer para você, estou com muita jovialidade. Se você perguntasse para mim, ô Lula, quantos anos você tem? Eu ia falar para você, eu tenho 79 anos de idade, mas estou com a minha energia de 30 anos. Isso é o gene da Dona Lindu, isso é o DNA dela que me faz assim.
Eu duvido que vocês, jornalistas, duvido, vocês estão convidados a fazer uma agenda comigo. Eu duvido que vocês aguentem a agenda que eu faço. Eu teve um tempo nas caravanas que a imprensa se revezava para poder disputar e conseguir a agenda. O Estruquinha, que é o mais jovem meu aqui, se cansa de carregar aquela máquina pesada. Então, eu não tenho nenhum problema. Eu não tive doença. Eu tive um acidente. E eu digo todo dia, eu vou repetir para você, porque eu falo todo dia. Um cara que nasceu em Caetés e não morreu de fome até completar 5 anos de idade, ele tem uma sorte na vida muito grande. Depois, um cara que teve um câncer, sabe? E esse câncer foi curado em apenas 1 ano e nunca mais voltou e não vai voltar, se Deus quiser. Depois, um cara que passou 5 horas e meia dentro de um avião rodando com motor só, no aeroporto do México, sabe? Todo mundo preocupado. Imagina todo mundo como é que estava lá, sabe? E não morreu. Um cara que teve uma batida na cabeça que eu jamais imaginei ter, jamais. Sentado, cortando minha unha da mão, eu consegui o milagre de cair de costa. E estou aqui. Fiz uma cirurgia muito grave, muito grave. Fiquei 4 horas esperando o meu avião aqui no Hospital Sírio, com possibilidade de me dar coma, com possibilidade de eu morrer antes de chegar em São Paulo. E estou aqui. Estou aqui, sabe? Com muita disposição, com muita vontade de governar. Se tem uma coisa que eu quero fazer é entregar esse país com o povo mais feliz, com o povo comendo mais, com o povo estudando mais, com o povo trabalhando mais. É esse país que eu vou entregar. E quero que todos vocês me acompanhem nessa longevidade de 120 anos que eu quero viver. Tá? Podemos... No mais é o seguinte, olha, eu estou muito agradecido pela gentileza das perguntas. É engraçado, tem gente que acha que a imprensa é agressiva, mas vocês foram tão gentis e cordiais que eu acho que vocês vão ser repreendidos pelos editores de vocês. Por que você não apertou? Por que você não fez as contas e tal? Mas eu também gosto de aperto. Sabe, na próxima você se prepare. Gente, vamos... Não, vai ser agora, está preparando para a gente mandar para o Congresso Nacional. Tem apenas um ajuste, sabe, que toda vez que a gente for tirar uma coisa, você tem que fazer a compensação. Está sendo feito um ajuste, ainda ontem eu conversei com a Haddad, e logo a gente vai dar entrada no projeto de desconto de R$5 mil no imposto de renda. Tá? Gente, um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Hein? Não, eu não posso dizer quem é que vai ser, gente. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu se pudesse falar, eu falaria. Mas o que eu quero é que o Pacheco seja governador de Minas Gerais. É isso que eu quero. Tá bom, gente. Gente, senão a gente não termina. Vamos agradecer, obrigado. Vamos fazer outras entrevistas também depois. Queria agradecer a presença de todos. Obrigado. Valeu, até mais. Vamos lá, gente. Obrigada. Você acompanhou conosco ao vivo a conversa do presidente Lula com os jornalistas nesta quinta-feira, 30 de janeiro, no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Lula disse que conversas como essa serão frequentes a partir de agora. A ideia é deixar um canal aberto com a imprensa para que todas as dúvidas sejam tiradas diretamente com ele. E nós vamos destacar agora alguns pontos da fala do presidente. Logo no começo da conversa com jornalistas, Lula afirmou que esse é o ano de colheita para a economia brasileira. Ele lembrou que o Brasil era visto com pessimismo, mas que todas as estimativas foram superadas. O FMI disse que o Brasil só ia crescer 0,8%. E eu disse para ela, olha, você não conhece o Brasil, você não conhece o tipo de governo que nós fazemos e você vai perceber que o Brasil vai crescer muito mais. E aconteceu que o Brasil cresceu 3,2%. Agora, os especialistas diziam que o Brasil vai crescer apenas 1,5% em 2024. Nós vamos crescer 3,5% ou 3,7%. Isso é uma demonstração de que as coisas estão sendo feitas, as coisas estão sendo plantadas e nós vamos começar a colher. Há quanto tempo vocês não viram a indústria brasileira crescer?
E a indústria brasileira voltou a crescer com forte investimento público e privado, sobretudo a nova indústria brasileira, coordenada pelo companheiro Alckmin, que está tendo um sucesso extraordinário e a indústria chegou a crescer 3,4%. O presidente também foi questionado sobre o aumento na taxa básica de juros da economia, a Selic, que passou ontem de 12,25% para 13,25% ao ano. Lula disse que isso já estava previsto e reafirmou a confiança no trabalho do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Nós, aqui, como governo, temos que cumprir nossa parte, a sociedade cumpre a parte dela e o companheiro Galípolo cumpre a função que ele tem, que é de coordenar a política tributária brasileira, a política monetária brasileira e entregar para nós, dentro do possível, a inflação mais baixa, o juro mais baixo possível. O presidente Lula garantiu que o governo está de olho nos valores dos alimentos e trabalhando com o setor para normalizar os preços. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte, é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Nós queremos discutir, a questão, eu quando cheguei na presidência, o preço do óleo de soja tinha caído para 4 e agora subiu para 9 ou para 10. Ou seja, qual é a explicação do óleo de soja ter subido? Eu não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores de soja para saber. Por que o preço da carne que caiu 30%? É importante lembrar que em 2023 a picanha caiu 30%. É importante lembrar. Ela voltou a subir porque é apenas a exportação. É a questão da matriz, porque todo ano que você mata muita vaca, você cresce as exportações, no ano seguinte, um ano e meio depois, você não tem bezerro para matar, então aumenta o preço da carne. Então eu quero saber, se eu souber, a gente pode tomar alguma medida junto, com os empresários para a gente fazer com que o mercado volte à normalidade. Não falta alimento no Brasil. Acontece que também nós temos que ter em conta que o Brasil virou celeiro do mundo. Aquilo que a gente falava há 20 anos atrás, que parecia um sonho, demagogia, virou verdade. O Brasil virou o celeiro do mundo. O presidente ainda destacou iniciativas lideradas pelo governo, como a realização do G20, e afirmou que a COP30, também no Brasil, terá a mesma grandeza. Nós fizemos um G20 extraordinário. Eu não tenho nenhuma humildade de dizer para vocês de que nós fizemos o mais importante G20 da história do G20. Nós agora vamos repetir o maior BRICS da história dos BRICS e vamos repetir a melhor COP, já feita desde que foi estabelecida a primeira COP. E vamos fazer no coração da Amazônia, onde ninguém acreditava que fosse possível fazer, onde todo mundo dizia que não tinha infraestrutura, onde as pessoas ficavam preocupadas onde vai dormir as pessoas. As pessoas vão dormir onde tiver que dormir. Eu posso dizer que ninguém vai ficar acordado por falta de um lugar para dormir. Mas a gente quer fazer a COP no coração da Amazônia. Porque em qualquer parte do planeta Terra, as pessoas dão um palpite sobre a Amazônia. Todo mundo é especialista sobre a Amazônia. Todo mundo quer proteger a Amazônia. Então nós vamos fazer lá, na cidade de Belém, para que as pessoas saibam o que é a Amazônia, para que as pessoas vejam as pessoas que estão lá, mas as pessoas vejam, a grandeza da natureza da Amazônia. E nós ficamos por aqui, mas estamos atentos às notícias do governo federal para trazer tudo para você a qualquer momento na nossa programação. Continue nos acompanhando por aqui, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.